vamos estudar também logo os cicloalcanos. Então, nós já estudamos os cicloalcenos, né? Quando estudamos alcenos, vimos também os cicloalcenos. Em relação aos cicloalcanos, são alcanos com seus átomos de carbono arranjados em um anel. A fórmula geral para um cicloalcano é CnH2n, enquanto para o alcano é CnH2n mais 2. Para o cicloalcano é CnH2n, um grau de saturação 1. 2 hidrogênios a menos. E o que é que vai mudar, Alexandre, em relação ao nome de um alcano? Pouca coisa. Os cicloalcanos são nomeados pela adição do prefixo ciclo ao nome do alcano, que expressa o número de átomos de carbono no anel. Então, nós vamos colocar o prefixo ciclo, já que é um cicloalcano, é um alcano cíclico. Então, nós temos aqui a fórmula em esqueleto, e aqui a fórmula mostrando todas as ligações, carbono e hidrogênio, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, sem usar hífen, ciclohexano, usando hífen por causa da letra H. Já que eu mostrei aqui a fórmula em esqueleto, né, mostrando para vocês uma observação importante, que a gente tem que saber nomear compostos, sejam eles de cadeia aberta ou cíclicos, usando essa forma em esqueleto. Aqui nós temos 4 carbonos, é o butano, aqui é o 2-metilhexano, aqui nós temos 7 carbonos na cadeia principal, aqui é o metil, aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, é o propil, então ordem alfabética. 3-metil, 4-propil, heptano, cadeia principal com 9 carbonos, é um nonano. No carbono 2 tem um metil, no carbono 3 tem um metil, no carbono 6 tem um etil. Ordem alfabética, 6-etil, 2,3 dimetil nonano. Então, é muito comum os compostos ou de cadeia aberta ou cíclicos serem representados nessa forma em esqueleto, e a gente tem que saber dar nome e até também dizer que aqui só tem um hidrogênio, carbono 4, né? Porque esse carbono é terciário, está faltando uma ligação, que esse carbono 2 tem 2 hidrogênios, que o carbono 1 tem 3 hidrogênios. Isso é algo que a gente já viu até no módulo 1. No caso de cicloalcanos, vamos aí ver algumas regras e o PAC, né? No caso dos cicloalcanos, com um substituinte alquila ligado, o anel é a cadeia principal, a menos que o substituinte tenha mais átomos de carbono do que o anel. Se só tiver uma ramificação, nem precisa localizar essa ramificação, esse grupo funcional, ou esse grupo alquila, porque ele é um. Não há necessidade de numerar a posição de um único substituinte, ok? Então aqui é o metil ciclopentano, etil ciclohexano. Aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5. A rigor, isso aqui tem um nome, é o pentil. Eu poderia dizer pentil ciclobutano. Pentil ciclobutano. Ok. A rigor, esse nome não está desrespeitando nenhuma regra da IUPAC. Pentil ciclobutano. Só que a cadeia principal, nós procuramos escolher a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. No caso aqui, a cadeia aberta tem 5 carbonos, a cadeia fechada só tem 4, então é muito mais prático escolher a cadeia principal, essa cadeia aqui, e aqui é um grupo chamado ciclobutil, que está no carbono 1, agora tem que numerar, 1, 2, 3, 4, 5, você está numerando a cadeia aberta, não está numerando a cadeia cíclica, então vai ser o 1-ciclobutil pentano, isso aqui passaria a ser a cadeia principal, isso aqui o grupo que está ligado na cadeia principal, que é o ciclobutil, e ligado no carbono 1. Por isso, 1-ciclobutil pentano poderia estar ligado no carbono 2 ou no carbono 3. Por isso que tem que localizar. Então, se só tiver um substituinte, não precisa numerar. Se tiver 2, precisa. E aí você vai numerar procurando obedecer a regra dos menores números, de forma que esses 2 substituintes recebam o menor número possível. Se o anel tem 2 substituintes, então eles são citados em ordem alfabética, e o número 1 é dado ao substituinte citado primeiro. Veja bem, aqui é interessante, porque como só tem 2 substituintes, pode ser 1, 2 ou 1, 2. Está empatando. 1, 2 e 1, 2. 1 para o metil, 2 para o propil, ou então 1 para o propil, 2 para o metil. E aí, Alexandre? Está tudo empatado. A ordem alfabética desempata. Quem é que vai ser citado primeiro? É o metil.
o M vem antes do P. Então, você vai ter que numerar colocando aqui o número 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1 metil, 2 propil, ciclopentano. Veja que sempre empata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Metil e etil. Então, o 1 é o etil. A ordem alfabética está desempatando. 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Sempre empata, Alexandre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como é metil e metil, aí, do jeito que você numerar, tá certo. Né? Fica 1, 3 dimetil ciclohexano. Muito cuidado, é aquele negócio de orto, meta e para, que nós vamos estudar, só pode ser usado no benzeno. Jamais dizer que isso aqui é o metadimetil ciclohexano. Jamais. Só para o benzeno. Tem que colocar o número. 1, 3 dimetil ciclohexano. Então, halogênios são tratados exatamente como grupos alquila. Poderia ser 1, 2, 1 para o bromo, 2 para o metil, ou então 1 para o metil e 2 para o bromo. Está empatado. Bromo vem antes, por causa da ordem alfabética. Veja que o halogênio é um grupo alquila qualquer, considerado como um grupo alquila qualquer. Né? Bromo, o B vem antes do M do metil. Então, o nome correto é 1 bromo, 2 metil, ciclobutano. E não 2 bromo, metil, ciclobutano. Agora, se houver mais do que 2 substituintes no anel, eles são citados em ordem alfabética e você vai obedecer à regra dos menores números. Então, veja, com um substituinte não precisa numerar. Com 2 substituintes precisa numerar e o que vai receber o número 1 é aquele que vai ser citado primeiro pela ordem alfabética. Com 3 substituintes, aí obedeça à regra dos menores números. Veja bem, ó, se eu começar daqui, vai ficar 1, 2, 3, 4. Fica 1, 2, 4. Se eu começar daqui, vai ficar 1, 2, 3. Já perdeu, porque ficou aqui 1, 2, aqui ficou 1, 3. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. O último ficou com o número 5. E quando eu começo daqui, ó, 1, 2, 3, 4. O último ficou com o número 4. Então, não há dúvida que a numeração é essa daqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os menores números são 1, 2 e 4. Pode tentar aí que você vai ficar, no lugar de 1, 2 e 4, vai ficar 1, 3 e 4. 2 é menor do que 3. Ou então 1, 2 e 5. 4 é menor do que 5, né? Então, esse é o menor número possível. Sempre no primeiro ponto de diferença você já para. Agora, coloque em ordem alfabética. Etil, propil, metil. Então, 4 etil, 2 metil em ordem alfabética, 1 propil, ciclohexano. Ok? Esse hífen estamos colocando aqui por causa da letra H. Esse é o nome correto, esses outros nomes errados. Da onde você começaria aqui? Ó? Se você começar daqui, vai ficar 1, 2, 2. Se começar daqui, vai ficar 1, 1, 2. Então, sem dúvida, é melhor começar daqui. Ó. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nome correto. 1, 1, 2, trimetil ciclopentano. Se você começar daqui, vai ficar 1, 2, 2, trimetil ciclopentano. Se começar daqui e vier nesse sentido, vai ficar 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 1, 1, 5, trimetil ciclopentano. Também está errado. Então, quando tem 3 grupos ou mais, procure numerar obedecendo a regra dos menores números. E lembre-se daquela regra, o primeiro ponto de diferença. O menor número no primeiro ponto de diferença define o nome correto. Ok? Aqui mais alguns exemplos. Ó. Interessante. Estão em posições equidistantes. Ó. De qualquer jeito vai ficar 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. E aí, Alexandre? Então, a ordem alfabética desempata. 1 é o bromo que vai ser citado primeiro. E aí, quem é o próximo? O 3 é o metil ou o etil? Porque está tudo igual também. Horário ou anti-horário está tudo igual. Esse composto, as posições são equidistantes. Né? Então, meu amigo, o que é que você faz? O 3 é o etil, que vai ser citado em segundo lugar. O último é o metil. Então, o nome desse composto é muito interessante aqui. Né? 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclohexano, foi a ordem alfabética que desempatou tudo aí, porque de qualquer jeito que você numerar, sempre vai ser 1, 3, 5, ok? Aqui, ó, é muito melhor escolher a cadeia principal, 1, 2, 3, 4,
4 e 4, empatou. Quem você quiser escolher, tá correto aí, beleza? Então você poderia escolher, ó, que isso aqui é o ciclobutil, né? Ciclobutil, 1, 2, 3, 4. 2-ciclobutil-butano, tá certo? 2-ciclobutil-butano. O ciclobutil tá lá no carbono 2. 2-ciclobutil-butano. 4 e 4. Mas a gente poderia escolher a cadeia principal, o ciclo. E isso ali ser um grupo, ok? Se isso ali for um grupo, se isso aqui é um grupo, isso aqui é o sec-butil. Não precisa numerar, porque o cicloalcano só tem um substituinte. Então é esse nome aqui, ó. Sec-butil, aqui ele, sec-butil, ciclobutano. Sec-butil, ciclobutano. Alexandre, vamos dar o nome sistemático do sec-butil. Vamos lá. E o carbono da valência sempre é 1. 1, 2, 3. Lá no carbono 1 tem o metil. Então é o 1-metilpropil. 1-metilpropil, ciclobutano. No lugar do sec-butil, ó, eu usei o nome sistemático. 1-metilpropil, ciclobutano. E ainda tem um outro nome aí, né? Que seria é o 2-ciclobutil-butano, porque são 4 carbonos na cadeia aberta e 4 carbonos na cadeia cíclica. Ok? Ali, ó, regra dos menores números, também empatava tudo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 1 vai ser o cloro ou vai ser o etil? O 1 é o cloro que vai ser citado primeiro. Então, 1 cloro, 3 etil, ordem alfabética, 2 metil, ciclopentano.